Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que se desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Estamos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor mais uma vez. Vamos fazer oração a Ele. Vamos fazer oração. Meu Deus e Pai, aleluia, estamos aqui para dar o nosso melhor para o Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse povo, Pai. Que sempre para o Senhor, sem a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a palavra, os louvores, Pai. Para o Teu nome. Receba a nossa oração nessa noite, Pai. Faça parte do nosso mundo nessa noite. Nós possamos prestar oração ao Senhor, Pai. Nós pedimos e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Quem teve uma semana abençoada aí? Amém. Pode falar comigo assim: Deus é bom. Todo tempo. Ele é bom. E as promessas dele têm se cumprido na minha vida. Aleluia. Mais uma vez as palmas para o nosso Deus. Que as portas se abrirão, amém? Quando entrar na presença do Senhor Deus, não dobre apenas o joelho, dobre o coração, dobre o coração, quando ouvir as palavras de Deus, não se esqueça do guarde o coração, guarde o coração.
aflição nas mãos, de tanto insistir, o amigo abençoado meu. Preciso de uma vez pra não resistir, sei que eu não vou sair daqui, só saio quando você for embora.
forma diferente, você recebe de Deus e passa para a vida da igreja. Eu já contei os irmãos como que nós fazemos, né, para estar ministrando aqui a palavra. Nós pedimos a direção de Deus, e principalmente, né, aos domingos, quando a gente recebe mais irmãos. Então, enquanto a palavra ela não testifica no nosso coração, a gente não entende ser esta palavra. Então, quando você está lendo e ela arde no seu coração, opa, é essa palavra que Deus quer que a igreja ouça nessa noite. É assim que funciona. Porque nós não pregamos aqui, um exemplo, eu vou pregar o que eu quero. Não, é o que Deus está mandando falar. É assim que funciona, porque eu sou porta-voz do Senhor, embaixadores, na verdade, é como Israel. Então eu vou falar o que Deus está mandando falar para a igreja, não o que eu quero. Porque o ser humano, ele é cheio de erros, irmãos. E se você for falar às vezes o que você quer, está totalmente errado. Os irmãos estão aqui para me ouvir ou para ouvir Deus? Sempre sincero. Se você vem aqui para me ouvir, meu filho, você vai voltar para sua casa decepcionado. Agora, se você veio para ouvir Deus, você vai voltar para sua casa enriquecido, com mais sabedoria e abençoado. Porque o momento é que Deus está me usando para falar não só com a igreja, para falar conosco. Porque eu sou o primeiro a receber e também preciso de ouvir a voz de Deus. E o que a gente olha aqui? Deus fala, não aquilo que queremos, mas aquilo que estamos o quê? Precisando de ouvir, porque é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós já sabemos, já pregamos aqui, que Mateus escreveu para uma classe, né, para o povo, Marcos escreveu para outro povo, João escreveu, Lucas escreveu para outro povo e João escreveu para outro povo, mas é o Evangelho que se entrelaça. Da mesma forma que Mateus escreveu essa passagem, Marcos também escreveu de uma forma um pouco diferente, mas o mesmo que Mateus escreveu. Amém, igreja? Quem está entendendo diz amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vai estar nos dizendo assim, aleluia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descido do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos falar com o Senhor? Pai, nós te adoramos, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Desde já, querido Deus, eu quero te agradecer por este culto, Deus, da tua presença, por mais uma vez o Senhor nos conceder essa oportunidade de estar aqui, e pedimos ao Senhor, Deus, direção para mais uma semana de vitória. Da mesma forma, Deus, que o Senhor nos deu uma semana vitoriosa, e esta que se inicia não seja diferente. Continue nos abençoando, nos sustentando
Deus, nós acabamos de ler parte da tua palavra, que agora será ministrada aos nossos corações. Toma, Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos, Deus, falando conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós estamos precisando de ouvir. Que a tua palavra venha sobre cada um de nós, surgindo o efeito para o qual ela foi enviada, porque sabemos que assim ela faz, querido Deus. Ela não volta para o Senhor vazia. Por isso nós te pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Como nós fazemos todas as noites, que não será diferente hoje, desocupe as suas mãos, louve o Senhor com suas palmas pela palavra. Amém. Pode assentar nos seus lugares, e que agora será ministrado. Eu pedi ao Senhor a direção, para esta palavra. Eu lembro que, eu não sei quando, mas que já foi pregado assim, não só por mim, mas por mais irmãos também. Assim é a palavra do Senhor. Ela é imutável, ela não muda. Então todas as vezes que nós pregarmos, ela vai estar falando o quê? A mesma coisa. Às vezes um pouco diferente da direção de Deus para a vida de cada um, mas ela é imutável, como o nosso Deus também, ele não muda. Então o que nós precisamos, irmãos? Que todos os acontecimentos da palavra do Senhor continuem acontecendo no nosso meio. É para isso que nós oramos, que nós caminhamos, que nós vamos para a casa do Senhor. Ô pastor, caminhar sobre as águas como Pedro caminhou? Irmãos, esse significado aqui é o quê? É você pisar na luta, é você pisar na dificuldade. Aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta, você passar por cima, dar a volta por cima. Quem está entendendo diz amém. Então o que precisamos? Que isso aconteça no nosso meio, porque senão daqui uns anos ou daqui uns meses nós vamos pregar esta mesma passagem e não haverá sentido para nós, porque nós não estamos recebendo o que ela está transmitindo para as nossas vidas. E como falei para os irmãos no início da mensagem, que cada um dos evangelhos escreveu de uma forma diferente. E a palavra do Senhor, queridos, presta atenção, ela não é de particular interpretação. Tem pessoas que às vezes fazem isso, mas nós sabemos que é errado. O que é particular interpretação? Eu interpreto do meu jeito, outro interpreta do não. É da forma que ela está escrita e pronto, acabou. Não tem invenção, não tem que rodear, não tem que maquiar. E o texto da palavra do Senhor fala aqui, começa falando, que Jesus não pediu não. Jesus deu uma ordem e ordenou. É assim que está na Bíblia dos irmãos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e que fossem para o outro lado. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você mandar. E aqui Jesus ele não estava pedindo, ele estava mandando. E manda quem pode, obedece quem tem. E nós sabemos que Deus ele manda. Ele manda e pronto e acabou. Ele fala do jeito que ele quer, a hora que ele quer e da maneira que ele quer. Talvez os discípulos queriam ficar ali. Porque claro que é maravilhoso e bom você estar perto de Jesus. Você está ali lado a lado, vendo milagres acontecerem a todo momento, a todo instante. E Jesus ficou ali também com uma tarefa. Olha aí para você ver o que está falando. E Jesus ficou ali para quê? Para despedir a multidão. Jesus não falou assim, vocês vão, daqui a pouco eu vou ficar aqui mais um pouquinho, vou bater um papo. Não, não é dessa, é da forma que está aqui. Jesus chega e fala assim, entra no barco e vai para o outro lado. Alguém poderia falar assim, eu não, Senhor, eu vou ficar aqui. Estaria o quê? Desobedecer? Sim ou não, irmãos? Podia falar aos discípulos assim, ô Senhor, deixa em meia dúzia, as outras meia dúzia vai ficar aqui. Ô Senhor, deixa em Tiago e João, deixa a gente ficar aqui, Senhor. Poderia até pedir. Não. Imediatamente eles entraram no barco e foram. Então, para o começo da história, eles estavam debaixo de uma ordenança. Não é verdade? Falávamos aqui de autoridade, né, Darwin? Então, preste atenção, irmãos. Como é maravilhoso isso. Jesus, ele tinha e ele tem todo o poder e toda a autoridade. E os discípulos sabiam disso. Imediatamente eles entraram e foram. Jesus ficou para despedir a multidão.
multidão. Eu falei, Senhor, qual será o tema dessa mensagem que eu não passei para os irmãos? Um Deus que não nos abandona. Qual que é o tema? Um Deus que não nos abandona. De novo, mais forte, bonito? Um Deus que não nos abandona. É comum, às vezes, nós, vai lá, daqui a pouco eu chego lá, passa em 1 hora, passa 2, passa 3, passa um dia, tá rindo aí, né, Patrícia? Mas é verdade. Pode ir, daqui a pouco eu chego lá. É verdade. Vai. Mas falhamos. Presta atenção, irmãos, porque é um Deus que não nos abandona. O Senhor prometeu que sempre estaria conosco, em todo momento e em todo instante. Nós que nos apavoramos, porque os discípulos ficaram apavorados. Irmão, vamos chegar lá daqui a pouco. É verdade. Eu estou sem relógio hoje, os irmãos. Juan hoje é o meu, amém? O meu cronômetro aí. Fica de olho aí, tá, filho? Combinado? 10 minutinhos. Amém? Não precisa ser igual os juízes fazem escondendo. Antigamente era assim, agora eles mostram placa, né? Não precisa esconder, não. Pode fazer assim, eu vou. 10. Amém, queridos? Eu vou entender. Eu esqueci meu relógio em casa. Peço perdão aos irmãos. Não gosto de colocar, como é que fala? Celular no altar, né? Até respeito quem faz isso, parece que a gente está copiando e pregando o que está escrito aqui no celular, que é o que a gente escreve, mesmo Deus fala, é isso mesmo, Senhor? É esse tema mesmo, Senhor? É dessa forma? Aí você vai escrever, é assim, é o nosso Deus, que não precisa Deus estar copiando, É verdade. não precisa. Você pegar algo de bom que há na vida das pessoas é maravilhoso, mas copiar, tem gente que gosta de imitar até a forma de falar, né? Não, do jeito que a gente é. É dessa forma que funciona. Isso é ser o quê? Verdade? Eu falo para os irmãos, está até gravado ali, VJ da igreja, né? Os irmãos que entram ali estão até acostumados, o pastor que às vezes fala errado, eles esquecem, às vezes engolem as palavras, mas a gente é verdadeiro, é isso que importa. O que importa se você tivesse agora, com todo respeito, né? Um teólogo formado, um doutor, um mestre, estou dando um exemplo para os irmãos, não estou usando nem nome não, amém, queridos? Que prega, que fala e tal, mas que nada acontece e que não tem vida nenhuma com Deus. E que você às vezes nem conhece direito. Eu até brinquei com a tia do Dado, que a gente caminhou, até peço perdão. A gente está aqui na cidade há fazer 32 anos fazendo a obra de Deus. Uns gostam, outros não, mas isso é normal, é comum. Né? Nem o nosso mestre agradou a todo mundo. No momento que eles tiveram a oportunidade de bater mesmo, mataram ele, que não conseguiu agradar todo mundo. Jamais nós, que somos cheios de falha, de fracos, né? Cheios de erro. Mas a gente está aqui, esta igreja, Evangelho de Jesus, a gente vai pôr o nome, não pôs ainda, já falei para os irmãos, porque todo mundo sabe, conhece que é igreja, que é em Campo Branco. Então vamos falar só Evangelho de Jesus. E a nossa igreja, irmãos, agora no mês que vem, dia 27, ela vai comemorar 59 anos de existência, lá na sede. E quando a gente vem assim, porque a propaganda é algo do negócio, e a gente veste a camisa mesmo. A gente veste mesmo com muito amor, com muito carinho. Inclusive amanhã não haverá reunião de senhora, porque nós vamos na reunião de pastores devido à festa que a gente vai ter. Então, irmãos, é uma igreja que olha muito grande em si. Às vezes você chega aqui 20, 30, 40 pessoas, mas quando você vai numa festividade, você vê o tamanho que ela é para a honra e glória do Senhor Jesus. Aonde se prega, né, a verdade. Aonde a gente vem aqui e só vai embora sabendo que realmente é importante para as nossas vidas. Vamos encher a igreja agora. Vamos trazer sal grosso. Vamos fazer. Não estou desrespeitando, tá, irmãos? Estou falando da forma que as pessoas fazem. Sal grosso é bom para temperar a carne. E você bate assim, o sal sai, você diz a carne fica boa para poder. Respeita e faz. Mas presta atenção, irmãos, com base em quê? O poder não está no sal. Aqui, irmão, nós fazemos a unção aqui, ó, todos os dias. Mas isso aqui é simbologia. Respeita quem fala. Estou vendendo, é isso, vem dali, vem de lá. Não, a unção não está no óleo, né, irmãos? A unção está na vida, a unção está no ministério. O poder vem de Deus. Isso aqui é simbologia. Quem acredita que tem uma unção no óleo aqui, se você acredita, a gente respeita, mas não tem. Não é o óleo que é poderoso, é Deus que é poderoso. O óleo, quando a gente unge, a simbologia do poder de Deus não são, mas quem faz é Deus. É o Senhor Deus que veio aqui, e aqui aconteceu algo maravilhoso, nós já vamos chegar lá daqui a pouco, amém, povo de Deus? Então aprenda isso, primeira coisa, andar de acordo com o que o Senhor determinou, e pronto. Pastor, me dá um conselho? Eu dou,
mas o que Deus está falando tem que ser assim. Você quer o meu conselho ou você quer o que Deus está falando? Eu vou ficar com o que Deus está falando. Então os discípulos eles já começaram o quê? Obedecendo. E foram debaixo de uma ordem do Senhor Jesus. E Jesus ficou ali com uma tarefa, que Jesus veio para trabalhar, irmãos. Ele veio para servir. E não para ser servido. É tanto que João escreve, que ele falou certa vez assim, olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então os discípulos foram, e Jesus ficou ali, despedindo a multidão, uma recepção maravilhosa. Aí, gostaram? Bacana. E os pães, vocês viram como é que é lindo? Bacana, bonito. Porque aqui foi logo, né, depois que o Senhor tinha ali abençoado, ali na multiplicação dos pães, sempre foi acontecendo as coisas. Coisas maravilhosas, irmãos. Coisa linda. Como os irmãos, né, a canção, 5 pães, 2 peixinhos, alimentou a multidão. Porque milagre assim, irmãos, é inexplicável. E aquilo que era um problema, voltando aqui na multiplicação dos pães na mão ali daquelas pessoas, na mão do Senhor virou solução. É verdade, Deus. Por que era um problema? Imagina eles caminhando ali em meio a uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Aqueles mais alvoroçados, digamos assim, para respeitar, não dá minha página não. Chegaram, aquilo que seria um problema, está precisando de comida, mas aquela comida não daria. Mas colocou na mão do Senhor, o Senhor está aqui, resolve para nós. E o Senhor Jesus pega, e Ele dá graça, e começa a dividir, e o Senhor começa o quê? A multiplicar. Então já começamos a entender que o Senhor é um Deus que Ele atua por trás de cada milagre. Ele é o poder que existe por trás de cada milagre. Amém, igreja? Foram então os discípulos, Jesus ficou. E despedida a multidão, aí Jesus acabou o seu trabalho que ele ficou ali para fazer. Ele vai a um lugar à parte a orar. E a quarta vigília da noite levanta um vento contrário. Aqui é a simbologia de todos os problemas e lutas que nós passamos aqui nessa terra. Como diz o guerreiro, ou prova, hein, missionáriazinha? Ou prova, ou luta, Senhor. Então esse vento contrário é todas as dificuldades e lutas que nós enfrentamos, para que os irmãos possam entender melhor. Amém, queridos? Amém. Só que o evangelista Marcos, ele escreve essa mesma passagem, que lá da onde o Senhor estava, ele observou, ele viu, quando os discípulos estavam remando com dificuldade. O evangelista Marcos escreve claramente, mas o Senhor viu, ele observou que os discípulos estavam com uma grande luta, que a vida deles não estava fácil, que algo que eles não esperavam aconteceu, um mar revolto. Irmãos, eu já contei aqui para os irmãos, a fúria do mar é algo, você vê em filme, né? Você está do lado de cada tela, mas esteja lá no barco enfrentando para você. Olha, é verdade. Esteja na hora que aquele peso, né? E o mar faz assim como se fosse nada, joga para lá, joga para cá. E Mateus escreve que o barco estava sendo açoitado, apanhando do vento. E os discípulos morrendo de quê? Medo. Com medo de morrer, irmãos, vendo a morte de perto. Eu falei com os irmãos, vou falar de novo aqui, até em tom de brincadeira, mas é verdade. Até falamos nela hoje lá em casa, a irmã Jamira. A irmã Jamira, eu não conhecia, aliás, já conhecia, né, o mar de Cabo Frio, mas assim, muito tranquilo, as águas e tudo mais, a gente foi um monte de gente, foi até uma excursão de uma igreja, a gente fez culto lá, a gente foi em excursão com uma igreja na época, meus filhos eram pequenininhos, acho que até menor do que Juan. E foi legal, bacana, a gente voltou, veio embora. Aí anos depois, eu já, né, os filhos já criaram, falei com minha esposa assim, vamos para a praia de carro, de ônibus, fomos. Aí vamos de carro, vamos. Aí pegamos o carro aqui 2 horas da tarde, vamos lá para Vila Velha, no Espírito Santo, que tinha uma amiga nossa aqui, que até faleceu, a tia do professor Leco, não sei se vocês conheceram, a Miriam, maravilhosa, sempre hospedava a gente ali, né? A Jamira, irmã da Miriam, a mãe do Leco, e a gente ficava poucos quarteirões longe da praia. E ela lá sentada com minha esposa e falando assim, pastor, toma cuidado com essas ondas, você lembra, pastor? E eu bonitão, aprendi, né, a onda vinha, tchá, por debaixo, uma onda, irmãos, coisinha simples, tá? A onda vinha, pá, por debaixo, daí a pouco eu fui passar, a onda me pegou, meu filho, uma ondazinha.
Eu de óculos, esse óculos eu não vi nunca mais na minha vida. Eu cheguei todo sem graça, eu tá fumando maravilhoso, assim com sangue saindo no rosto, a onda me socou no fundo da praia, irmãos. E eu cheguei ao pastor, e eu comprei pichado. Olha para mim aqui, pastor, machucou muito, filha. Ela disse, vai lá, lava na água doce, machucou um pouquinho, meu óculos sumiu. E eu pegar a onda que me pegou, meu filho. Uma ondazinha, irmãos. Uma ondazinha. Agora imagina no meio do mar. É verdade. Aquilo que vocês veem na televisão, aqueles barcos, o povo que pesca, vocês viram? Então o barco passa até assim, vai. Aquilo ali é coisa simples, irmão, que não é mar revolto, não. Mar revolto, irmãos, é algo que realmente, a gente estremece. Então, o que aconteceu com os discípulos aqui foi algo terrível. Só faltou eles falar assim, e agora, quem poderá nos salvar? Mas eles estavam ali, mas Jesus viu. O que ele está dizendo, irmãos, para nós? Jesus, ele está vendo a nossa luta. Aleluia. Ele está contemplando, você pensa assim, oh meu Deus, e o Senhor? Não, irmãos, fica tranquilo, Deus está vendo. É verdade. Existe um momento certo dele operar, dele agir. Jesus viu, mas na quarta ele poderia sair imediatamente. Ele foi caminhando por cima do mar, mas ele poderia ter ido voando da forma que ele quisesse. Mas ele foi caminhando por cima do mar. Agora imagina eu, irmãos, eu pensando comigo assim, vai dentro do barco. Isso eu imaginando, vai ajudar a gente para jogar uma corda, um barco maior, vai ajudar. E se eu tivesse lá nessa época, eu como discípulo, no meio deles, a forma que eu seria salvo. Eu pensaria várias formas de eu ser salvo. E orava a Deus para isso, Senhor, manda ajuda. Manda barco, manda alguém que entende, que está vendo essa situação. Mas jamais eu ia imaginar que Jesus viria caminhando por cima das águas. É verdade. Eu não teria esse pensamento. Eu não teria. E o Senhor poderia mover, vai lá, enviar pessoas, enviar barco, ele poderia, mas ele foi pessoalmente. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ordenou os discípulos que fossem, e eles estavam ali debaixo da palavra do Senhor, e debaixo da palavra do Senhor jamais algo pior poderia acontecer a eles. Mas como eles não esperavam Jesus, eles assustaram, é um fantasma. Às vezes a luta é tão grande, irmãos, que nós não conseguimos ver Deus, mas Ele está ali. Aleluia. Ele prometeu que estaria conosco, Ele prometeu que não nos abandonaria. Isso que eu falei, Deus que não nos abandonou. Quando o salmista escreve o Salmo 125, ele fala assim como os montes estão em volta de Jerusalém, é o corinho que a gente canta, assim é o Senhor em volta do seu povo. Raciocina comigo, irmãos. Nessa época, não havia exploração mineral. Digamos que o monte que o salmista escreve, a gente sabe que é o Monte Sião. Mas digamos que fosse uma rocha, um calcário, uma lava, um minério de ferro, que é muito explorado. Vamos falar assim para entender melhor. Se fosse na nossa época, você veria um monte, daí a pouco não estaria animais, porque eles iriam explorar e ia acabar com o monte. Mas nessa época não havia. Então, com toda certeza, o que o salmista está falando, olha, Deus está sempre do seu lado. Aleluia. Aconteça o que acontecer, Ele sempre vai estar aí. Glória a Deus. Você pode até não acreditar, mas Ele não se move, porque as montanhas elas não mudavam de lugar, as montanhas não eram exploradas. Então quando o salmista fala assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele está sempre presente, mas jamais os discípulos iam pensar que Ele chegaria caminhando sobre as águas. É verdade. E quando isso acontece, irmãos, eu voltando aqui para o texto, quando isso acontece, Pedro vai tirar, eu tinha que ser Pedro, né, irmãos? Tirar a prova dos 9. Eu quero ver se é ele mesmo. Se é o Senhor, sou eu, não tem mais. Então, se é o Senhor, então manda eu também caminhar sobre as águas. Manda. Então vem, Pedro, pode vir. Ô, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Caminhar sobre as águas. Ou seja, interessante, o corinho que nós cantamos essa noite, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para quê? Para respirar. Verdade é que até o Senhor chegar, os discípulos estavam ainda no barco, mesmo afetados. E o que acontece quando a pessoa ela cai no mar revolto? Ela pode ter a habilidade que for, irmãos. Dependendo da força do mar, ela não consegue nadar.
Não tem como. A pessoa, por mais habilidade que ela tenha, se ela cai, não vou falar nem no mar, não. Se ela cai num rio cheio, com a água, né, descendo em alta velocidade, ela pode ter a habilidade que for, ela não consegue nadar. É verdade. Ela é apanhada pela força da água. Então, ou seja, não aconteceu isso, os discípulos estavam no barco. Jesus caminhando. E aí, o que aconteceria, aconteceu na vida de Pedro, porque quando ele afunda, se o Senhor, né, não socorresse ele imediatamente, a probabilidade de ele se afogar também era grande. Mas preste atenção, como o Senhor falou, vem, pode vir. Logo que ele afunda, porque ele sentiu o vento contrário. Meu Deus. Ele percebeu o vento. Então ele afundou, irmãos, presta atenção. É porque ele teve uma distração. Meu Deus. Ele estava focado. Você lembra que eu preguei aqui como que Jesus é focado, concentrado? É Que verdade. tudo que foi determinado para ele fez, cumpriu a rigor, sem deixar nada para trás. Pedro perdeu o foco. Meu Deus. O que ele pediu? Caminhar por cima das águas. Jesus, vem. Qual era o foco dele? Continuar caminhando e olhando para o Senhor. Mas o vento tirou a atenção de Pedro. O que ele estava fazendo? Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não dá tamanha importância e dimensão a isso, irmão. Caminhar por cima das águas. Jesus? Amém. Mas Pedro? Mas ele caminhou. Enquanto ele estava focado no Senhor, aquilo que afligia ele passou por cima e ele pisou. Mas quando ele novamente sentiu o mesmo vento que estava açoitando o barco, ele teve medo. E ele o quê? Afunda. E olha, irmãos, quando o Senhor Jesus, eu gosto de pegar essas ilustrações maravilhosas e que é uma verdade. Quando o Senhor Jesus estende a mão para Pedro, raciocina comigo, tá, irmãos? Pedro estava carecendo de uma ajuda. Sim ou não, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Sim ou não, irmãos? Quando Jesus estende a mão para Pedro, é o mesmo que ele fez conosco. Um dia ele estendeu a mão para cada um de nós. Porque não seria, né, justo da parte de Deus socorrer a Pedro e não me socorrer. Socorrer a Pedro e não me socorrer. Então, olha que coisa linda. Quando o Senhor Jesus estende a mão para Pedro, ele estava estendendo a mão para toda a humanidade. Mas depende, Pedro quis e Pedro voltou, de cada um sair de onde estava. Porque se não quiser, Pedro veio porque Pedro quis, senão ele continuaria ali. É o que tem acontecido com muitos. Deus estende a mão, Deus quer tirar, mas a pessoa não quer sair dali. Ela prefere continuar ali, naquele mesmo lugar. Aonde que ela está o quê? Correndo o risco de morrer, ou muitas das vezes já até morreu, espiritualmente. Deixa eu botar aqui, quantas horas no ano? Oi? 8h45? Meu Deus, eu tenho que dar uma tacada de mestre aqui. Vamos lá, irmãos. Quem está com a Bíblia aberta aí? Mas a quarta vigília da noite, já falei, existe Jesus. E é um fantasma, gritaram com medo. Irmãos, o medo é o oposto da fé, tá? Eles estavam com medo, eles não perceberam que era Jesus. Mas se eles não tivessem com medo e usando a fé, imediatamente eles iam falar o quê? É Jesus. É o Senhor. É tanto que, mais tarde, depois que o Senhor ressuscita, Pedro ali está pescando com um dos discípulos, ele fala assim, ah lá, é o Senhor. É Jesus, conheceu imediatamente. É ele sim. Aqui eles não conheceram, mas lá na frente eles já conheceram. Porque era uma situação diferente. Então o medo fez com que eles não percebessem que Jesus estava ali. Às vezes nós, irmãos, então, mesma coisa dos discípulos, a luta está tão grande, a dificuldade está tão grande que nós não conseguimos enxergar que o Senhor está pertinho de nós. É verdade. Que o Senhor está tão perto e veio para nos socorrer. Ele não foi para socorrer você, ele veio para nos socorrer. Mas nós não conseguimos enxergar por causa do medo. Quem está entendendo diz amém. Amém. Jesus, porém, falou dizendo, sou eu, não tem mais. Pedro falou, né? Sentindo um vento forte, teve medo, e Jesus, estendendo a mão, segurou. Olha, irmãos,
Da mesma forma que aquele leproso um dia aproximou do Senhor e Jesus tocou naquele leproso, é algo que não poderia acontecer, porque era proibido, né, uma pessoa pura tocar no impuro. A própria lei judaica não permitia, a própria lei mosaica não permitia. Os leprosos ficavam na cidade dos leprosos, não tinha contato com a sociedade. Mas quando aquele leproso ele se aproxima do Senhor, e o Senhor Jesus toca na vida daquele leproso, é a mesma coisa de nossas vidas. Quando ele estende a mão e tira a impureza daquele leproso, ele estava estendendo a mão para mim, ele estava estendendo a mão para você, ele estava estendendo a mão para toda a humanidade. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então, queridos, presta atenção. Tudo isso que aconteceu é trazendo para nós hoje que nada mudou. O mundo, irmãos, pode ser considerado como um mar. É uma imensidão. Muita gente. O vento contrário são as lutas que cada um passa nessa vida. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua luta. Tem pessoas que pensam assim: se eu ganhar um rio de dinheiro, eu vou ser feliz. E aí ele vai ver que a felicidade não é o dinheiro. Tem pessoas que falam assim: se eu mudar de emprego, eu vou ser muito feliz. Quando isso acontece, ele vai ver que não é a mudança de emprego. Aí tem pessoas que falam assim: agora se acontecer isso e isso. Não, irmãos, não é dessa forma. É viver segundo a direção de Deus para as nossas vidas. Não é a porta, é o Deus que abre a porta. Não é a quantidade de dinheiro, é a forma que Ele abençoa o dinheiro nas suas mãos. É isso que você precisa entender. E nós entendemos o que, irmãos? Que cada um tem a sua luta. Tem pessoas que lutam de uma forma e outras lutam de outra. Seja grato ao Senhor e viva o milagre. Você é o milagre do Senhor, sabe? Nós somos o milagre, mas viva o milagre, que é isso que Deus tem para nós. Sabe o que Ele está falando? Preocupa não, eu estou vendo, a dificuldade está aí, mas eu venho para te dar vitória. Porque quando o Senhor vem a dar uma ordem, o vento se acalma. E os discípulos falam o quê? Verdadeiramente, minha esposa, verdadeiramente você é o Filho de Deus. O outro evangelista, se eu não me engano, Lucas, ele escreve que os discípulos falam assim: quem é este que até o vento e o mar ele dá ordem e obedece? Jesus fala assim: acalma-te, vento, sossegue-te, mar. E na mesma hora, o vento e o mar se acalmam. O que o Senhor está falando? Basta uma palavra para que esse vendaval desapareça. Basta uma palavra do Senhor para que esse mar revolto se acalme. E eu comecei o culto falando de quê, irmãos? De luta, de dificuldade. Quanto maior a luta, maior a vitória. Senhor, eu não quero luta. Eu não vou falar: Senhor, eu não quero vitória. Vai para uma guerra lá. Vai para uma guerra, para uma luta lá, com de espada e tudo mais. Fica quietinho lá, não faz nada não para você ver se daí a pouco você não está passando dessa para melhor. Você tem que se defender, você tem que lutar. Você tem que se armar para isso, irmão. Amém, igreja? Então você vai para a guerra, é para lutar. Você não vai lá ficar escondendo. Até quanto tempo você vai conseguir esconder? Então você vai para lutar. Para quê? Para você ter vitória. Quem quer ter vitória aí? Deixa eu ver. Vamos colocar sobre os nossos pés, aplaudindo o Senhor. Tem que ter luta, irmão. O Senhor viu, coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. O Senhor viu quando os discípulos estavam remando com dificuldade. O evangelista Marcos, ele traz essa narrativa dessa forma. Mas o Senhor, levantou-se um vento contrário, mas o Senhor viu quando eles estavam remando com dificuldade. Ou seja, o Senhor viu a luta dos discípulos, remar com dificuldade, lutar. O Senhor está vendo a sua luta. E da mesma forma que Ele caminhou em direção aos discípulos para socorrê-los, para dar vitória, da mesma forma Ele faz com as nossas vidas. Ele vem em nossa direção. Ele busca, aleluia. A palavra fala que Ele busca a todo momento, a todo instante, essa comunhão. Ele busca a todo momento e a todo instante, aleluia, está nos socorrendo.
estava remando com dificuldade. E o momento certo dele estar agindo, talvez você pense assim: Senhor, até quando, Senhor? Até quando vai ser essa luta na minha vida? Fica tranquilo. No momento certo e na hora certa, ele se revela, ele aparece como Deus que acalma a tempestade, como Deus que multiplica os pães, como Deus que nos sara, como Deus que provê, como Deus maravilhoso e que não conhece o impossível. Quando você ouvir de alguém, isso é impossível, você não recebe essa palavra. Você fala: é impossível para mim, para você, mas é possível para o meu Deus. Basta uma palavra, uma palavra apenas, e a história, ela toma um rumo diferente. Uma palavra faz com que toda a história mude. Acalma-te, vento, sossega-te, mar. Imediatamente o mar revoltou, cessou e o vento acalmou. Receba isso na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Você recebe, amém? Que ele caminhou também em nossa direção, que ele estendeu as mãos para nós e que ele também nos tirou do fundo do mar e nos fez caminhar por sobre as. Louva o Senhor com suas palmas, aleluia. A mão direita ao céu, a esquerda no coração. Deus, obrigado por mais um culto abençoado na tua presença, aonde o Senhor, meu Deus, falou poderosamente aos nossos corações. Obrigado, Pai querido, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus presente nas nossas dificuldades e nas nossas lutas, e em momento algum o Senhor não nos abandona, Pai. E sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus que opera milagres, Pai, porque nós temos vivido e vivenciado esses milagres maravilhosos nas nossas vidas. Abençoe poderosamente cada lar, cada família que veio nessa noite, cada irmão, cada irmã. Eu profetizo, Deus, aleluia, que tudo aquilo que eles precisam do Senhor, que vieram buscar, que eles vão levar consigo para as suas casas, em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos ao Senhor também agora, que o Senhor responda, Deus, aqui, o pedido do teu povo, nesses cadernos de oração da tua casa, cada sonho, cada plano, cada projeto, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado pelas bênçãos derramadas. Ainda, Deus, com autoridade delegada a mim do alto dos céus, coloca a mão sobre a cabeça, queridos. Eu repreendo toda enfermidade, tanto ela física como ela espiritual, e profetizo a cura por completo, em nome de Jesus. Querido Deus, nós iremos despedir um dos outros, mas jamais da presença do Senhor. Conduz-nos de volta em paz, em segurança para os nossos lares, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança. E fica conosco, porque nós também queremos e precisamos ficar com o Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.